todos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindas. Esse é o videocast A Magia do Futebol, apresentado pela Coca-Cola. Eu sou a Jordana Araújo e hoje aqui do meu lado, para conduzir esse papo, a Amandinha Kesterman. Muito obrigada, Obrigada Amandinha. pelo Amandinha também, pelo carinho. E com a gente hoje, né, Jô? E eu agora vou apresentar a nossa convidada, ela que é uma mulher incrível, uma das referências quando a gente fala de comentaristas, de mulheres pioneiras dentro dessa profissão de jornalista. Tem muita menina se inspirando nela aqui no Brasil hoje para seguir essa carreira. Mari Pereira, muito obrigada. Eu estava esperando você chamar. Quem é? Cadê? Muito obrigada, fico muito honrada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bora bater esse papo. Bora bater esse papo. Então vamos começar, Mari? Bora. Eu gosto de perguntar, quando a gente conversa com mulheres, assim, que estão ocupando cada vez mais o espaço, não só dentro de campo, fora de campo, árbitras, comentaristas. Como entrou o futebol na sua vida? Eu acho que como a maioria, né? Torcedora, estádio, família, infância, enfim, por esse lado, assim, muito torcedora. Ia no estádio, enfim, sou filha mais nova de 2 irmãos, somos em 2 homens e eu de mulher, caçula. E aí a gente sempre viveu junto essa fase, assim. Meu irmão mais velho tem 9 anos de diferença de mim. E aí chegou um determinado momento em que eu fui e eles estacionaram. E aí eu me vi meio sozinha, assim, tipo... Então eu fui em vários jogos sozinha, no estádio. Sozinha final mesmo? De campeonato, final de Libertadores, sozinha, assim. E aí eu terminei a escola e falei terceiro colegial. E aí eu falei, cara, e aí, né? O que eu quero de faculdade e tal? Assim, terceiro colegial eu não tinha decidido. E desde o primeiro já é aquela pressão, né? Entrou no colegial, já tudo é relacionado ao vestibular, né? E eu falei, cara, ferrou. Aí eu falei, bom... Eu gosto de comunicação, gosto de esporte, mas não sei. Aí eu fui fazer teatro, fiz alguns anos de teatro, tal, aí tranquei e falei, vou fazer jornalismo. E aí eu entrei no jornalismo para trabalhar com futebol. Então, desde o meu primeiro estágio, já fui direcionada para trabalhar com futebol, mas sempre na reportagem, né? Reportagem, entrei na reportagem, assim. Acho que era a referência que a gente tinha, né? Quando a gente começa lá atrás, assim... que era possível, na verdade. Reportagem, produção... Era onde a gente via as mulheres Exatamente. Já de uma geração anterior, né? Exatamente, ali. assim. Aquelas lá que abriram a mata com facão mesmo. Exatamente. E aí foi assim, aí entrei e não comecei. Isso. Você falou dos seus irmãos antes de passar para você, Jô. E eu me identifico muito, porque eu acho que passa muito, quem tem irmão mais velho passa muito por isso. Eles te incentivavam? Muito, muito, assim. Dentro de casa, a única preocupação era com a minha segurança. Assim, da minha mãe, dos meus irmãos, era a segurança. Avisa quando você chegar, não mexe no celular, não vai de short, sabe aquelas coisas? Não vai de shorts, vai não sei o quê, nananã. Mas sempre me apoiaram, sempre, sempre, sempre. Não vai de short, ele é muito clássico, né? Muito por exemplo, clássico. eu sou do Rio de Janeiro e tinha muito esse, meu pai muito, não vai de short, só que tava 40 graus. Pô, lógico. Você Não imagina, vou de short, domingo, estádio, 4 da tarde, Era dezembro, não tem como. Não tem Não como. tem como, né? E, Mari, você contou muito desse início de produção, de reportagem, mas ali naquele início, você já mirava em ser comentarista? Onde que vem essa virada de chave e como que é essa relação assim com a Mari comentarista? Então, nunca, porque assim, eu entrei na faculdade para contar histórias, assim, meu grande tesão era contar histórias, então, quando eu ia cobrir os jogos, ia fazer coletiva, etc., as minhas perguntas nunca eram referentes ao jogo. Eu não queria saber por que foi 4-4-2, por que subiu as linhas, por que marcou bloco baixo. Eu queria saber alguma coisa que era o extra-campo ali. Então, as minhas perguntas eram sempre direcionadas. Assim, Roger Machado, o único técnico negro na Série A, vamos falar sobre isso? Enfim, era sempre assim, né? Chegava dia da mulher, perguntava, incomodava. Aí, 2000 e não vou lembrar, porque a pandemia bagunçou todas as nossas... As referências de dados. Consultas, exatamente. Então, não sei mais datas. Eu sou chamada pelo Desimpedidos para fazer o Campeonato Brasileiro Feminino como comentarista, porque eles já tinham a Marília Galvão lá dentro como repórter. E aí a Lê me ligou, a Lê Xavier me ligou e falou, cara, bora, a gente quer você e tal. Já tinha trabalhado com a Lê como repórter do Campeonato Paulista Feminino. Daí eu falei, amiga, comentarista, não sei ser comentarista, assim, não sei falar sobre o jogo. Assim, sei falar na roda de conversa, mas... Ela falou assim, não, bora, vamos. Aí foi assim. Aí a ESPN me viu e eles tinham comprado o direito da Libertadores feminina. E aí eles me chamaram.
Foi mais uma oportunidade barra necessidade, sabe? Porque naquela época, os direitos do campeonato feminino passava de mão em mão. Então, toda temporada, quem trabalhava com isso ficava, putz, e agora? Quem que vai pegar? Para ter trabalho na próxima temporada. Então, foi mais uma oportunidade barra necessidade. Que hoje você curte. Que hoje eu curto. Hoje eu curto. E eu tenho um pouco a sensação, eu queria ouvir para você que está desse lado, vivendo essa experiência, que nós, mulheres que, de certa forma, vivemos no meio do futebol, do esporte, mais do futebol mesmo, a gente não foi moldada lá atrás para estar na posição de comentarista. Porque o comentarista, ele analisa o que, na maioria das vezes, no caso você fez Libertadores Feminina, enfim, Campeonato Feminino, os homens estão fazendo e onde eles não se sentem tão confortáveis da gente analisar. Você sentiu isso também no começo? Então, porque assim, você imagina, volta lá atrás, a nossa vida como torcedora, as rodas de conversa. Você não tinha a palavra. Assim, quando começava a falar, você já era interrompido. Principalmente quando o assunto era tático. Homem, exatamente. Assim, você ia dar a sua opinião, já vinha o homem e dava em cima. Então, a gente era quase sempre interrompida. Então, assim, além de tudo, isso gera uma insegurança, né? Tipo, além de eu não ter lugar de fala, eu não sou escutada, então eu não entendo do assunto. Porque assim, ninguém quer me ouvir. Então, você vai criando isso dentro de você, né? Por isso que eu falo, onde que a gente se via ali? Reportagem, porque daí ninguém dá pitaco. Você faz lá seu trabalhinho. Tá contando uma história. Tá contando uma história, você não dá opinião, né, na reportagem. E aí, quando a TV entra na minha vida, a primeira coisa que eu falo para eles é, eu preciso estudar. Assim, eu não vou assumir essa responsabilidade sem eu estar preparada, assim. Então, eu preciso que vocês me coloquem para estudar, me deem cursos, porque eles me perguntaram, né? Eu falei, olha, foi a primeira experiência que eu tive com Desimpedidos, e ali era internet, era tudo muito mais tranquilo, né? Daí eles falaram, tá, então o que você precisa? Eu falei, estudar, preciso aprender de tática, de técnica, de falar, da linguagem e tal. Então, eu só aceitei o desafio quando eles me respaldaram e eu senti confiança. E aí, a partir daí, óbvio, né? Não dá pra... A gente não generaliza, mas a gente também não generaliza nem pro bem nem pro mal. Teve ali, né? Uns pingadinhos ali que eu percebia, que não me dava tanta credibilidade. Ou que desviava o olhar quando dirigia a palavra pra mim. Mas aí, depois que a gente chega numa certa idade, a gente mete o pé na porta e vai. Deixa rolar, né? Deixa rolar. Não tem como. E, cara, é tipo assim, vendo você falar sobre esse local que eles transformam em um local de desconforto pra gente, né? A importância de a gente encontrar outras fazendo isso. Muito. Como que é pra você, Mari, olhar para as outras emissoras ou até mesmo para os serviços de streams, que é uma grande porta, né, para a mulherada? Como que é para você olhar esse avanço e como que você enxerga tudo isso? É incrível, né? Assim, somos muito poucas ainda, né? Quando a gente olha no geral, assim, no macro. Mas eu vejo um fortalecimento das que estão muito importante para as que virão. Então, assim, onde eu passei, onde eu pude estar rodeada de mulheres, eu sempre fiz questão. Eu sempre evitei o embate. Aquela coisa de rivalidade e tal, porque, né, é uma desconstrução nossa também, né? Porque o mercado de trabalho era mais ou menos assim, eu tenho 3 vagas para uma mulher, se virem. E a nossa, né, nosso objetivo não era só esse. entre a gente. Exatamente, eles colocavam a gente nesse papel de competição. Então eu sempre, né, evitei um embate, assim. Então onde eu passei que tinha mulheres na reportagem de campo, eu tentava, né, me rodear justamente para... E sempre me coloquei na condição de aprendiz. Sempre, 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 por onde eu passei, assim. Independentemente se eu entrei 3 anos antes da outra, sempre me coloquei na condição de aprendiz. Então, isso foi muito importante para mim, assim, porque eu bebi de muitas fontes, né? Muitas. Bebi de fontes incríveis, tipo Ana Thaisa, Renata, Calã, todas que estão por aí, vocês que chegaram depois, Jô, as mais novas, reportagem. Então, eu olho e vejo que é importante. E aí, hoje, por exemplo, quando a gente vai em faculdade conversar, a gente já vê elas falando um pouco mais com propriedade do assunto, né? Quero isso e não quero isso, assim. Acho que mais importante do que saber o que você quer é saber o que você não quer. Então, a gente já vê essa certeza muito mais presente hoje. E você falou dessa unidade que se criou, né? A gente vem de uma geração anterior à nossa, onde se ensinava muito que a gente tinha que competir. Exatamente o que você falou. E eu lembro muito de ter na minha cabeça, a gente às vezes queria agradar competindo entre as mulheres. Assim, eu sou diferente, eu troco ideia mais com homem. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu acho que tem uma unidade muito maior. E vocês acham que agora essa unidade que tem, vocês estão
preparando a nova geração para o que vem por aí? Você sente que a nova geração já tá mais forte? As meninas que estão chegando hoje já são mais amigas, já são mais unidas, já estão mais fortes pro que vem aí? Eu acho que sim, eu acho que elas estão mais seguras. Mais seguras, assim, e a segurança eu falo no sentido de não ligar tanto pro que o outro pensa. Em todos os setores, assim, da vida, sabe? Exato. Eu vejo as mulheres mais seguras. É claro que a gente tá numa época de rede social, que tem muito estímulo, e isso tem um lado ruim. Obviamente tem um lado ruim, porque você cria uma bolha, você acaba lixando, né? Isso é ruim. Mas, por outro lado, eu vejo elas muito mais seguras. Assim, eu não tô nem aí pro meu corpo, eu sou magra, eu sou gorda, eu não tô nem aí pro meu... Vou usar o cabelo que eu me sinto bem, vou assumir minha identidade. Então, eu vejo essa segurança feminina que todas nós fazemos parte da construção, né? Então, acho que a profissionalização e a profissão vem em secundário. No sentido que tudo vai valer a pena se daqui a 20 anos você olhar para trás e tiver muito mais do que tem hoje ao seu lado. Né? Exatamente. Em todas as áreas. Legal. Técnica, jogadora, repórter, comentarista. E assim, Narradora, eu acho que que hoje a gente narradora. tem, que é eu uma acho coisa que impensável. Mais né? do que tudo, eu acho que a certeza de que deu certo e de que a gente realmente fez parte da construção é quando a gente vê e não precisar mais da competição pelo espaço, assim, sabe? De ser natural. É uma mulher que está lá, é um homem que está lá, é uma redação dividida, é uma redação com mais mulheres, é uma redação com mais homens, mas no sentido da qualidade do serviço, sabe? E aí sim, acho que a gente vai ter vencida. Pô, legal demais receber a Mari aqui e ter essa visão, né? Ver o quão importante, né? Ter esse olhar de agregar, de se tornar unidade, né? A gente sabe que ainda é um ambiente muito hostil para nós mulheres, né? Para nós mulheres, né? A gente tem ainda muita resistência para ocupar esses espaços, e essa geração da Mari, né, a Mari ali como referência é importante demais para quem está vindo, e eu digo isso porque eu também vi na Mari uma figura que me inspirou muito, né, num período que eu estava ali de transição de profissão para vir para o jornalismo. Eu lembro que assim, olhar a Mari trabalhando era um negócio muito legal. Então, ela tem um papel muito importante assim na vida de muitas meninas, inclusive a minha. Maravilhosa. E aí, agora, a gente tem que falar dos nossos torneios, né? Até Comembol porque Libertadores, Comembol Sul-Americana, que você tá mais do que por dentro, né, Mária? Quem liga lá nos canais ESPN, do Grupo Disney, Star Plus, com certeza já assistiu um jogo comentado por Mari Pereira. Tá todo o nosso pacotinho lá. Que tal essa temporada? O que você tá achando por até? Eu adoro. Eu adoro, assim. Eu acho que tem muito seu charme, sabe? Diferente. É muito, muito, assim. Porque a gente, né, faz muita coisa, assim, na vida. Campeonato Brasileiro, Premier League, italiano, aí o feminino, aí Libertadores, aí Sul-Americana. E tem um charme absurdo, assim. É por isso que a gente vê quão os times se matam, né? Assim, mata e morre pra estar na Libertadores presente. Eu acho que com o passar dos anos, a Sul-Americana também ganhou essa importância. Então, assim, o time que não consegue classificar para a Libertadores, ele compete a Sul-Americana, por exemplo, o São Paulo. A torcida hoje do São Paulo entendeu que o momento do time é Sul-Americana, né, de uns anos para cá, e abraçou de uma forma que, perdeu a temporada passada e ficou arrasada, né? Assim, foi realmente um momento muito triste. Eu fiquei triste também, porque foi tão legal de acompanhar. Foi muito legal? Foi muito legal. Eu lembro daquele treino que o Rogério abriu e a torcida foi, tava todo mundo levando o time praticamente no colo pro aeroporto. Tava tudo dando certo. Mas tudo bem, o Independente Del Valle tem um trabalho bem interessante também. Bem interessante. Muito interessante. Tá indo super bem, inclusive, na Comembol Libertadores desse ano. Aproveitando o teu gancho, vou te fazer uma pergunta. Tá. Saindo um pouco da Mari comentarista. Você falou que a tua história vem de arquibancada. Como espectadora / torcedora, vamos deixar no ar. Espectadora / torcedora, mas um jogo de Comembol Libertadores ou Comembol Sul-Americana que te marcou e por quê? Que me marcou e por quê? Tá, eu tenho alguns, assim. Pode acho ser mais de um, né? Pode ser mais de um. Eu vou citar dois que eu vivi, assim, tem vários históricos, né? Então, não vou pegar muito numa época mais que eu li sobre ou assisti sobre. Vou falar que eu vivi, tá? E vivi já trabalhando e etc. Eu acho que o da pandemia foi muito marcante, por conta do momento mesmo, assim, sabe? Marcante no sentido de que a gente vai ficar falando e vai lembrar e etc. Que... assim, foi uma pena, né, não poder ter torcida, enfim, mas, enfim, foi um baita jogo. A final da pandemia. Exatamente. Sim. E o do Corinthians contra o Boca,
que daí eu acho que foi também uma coisa assim que... Porque quando você fala dos times que vivem, entre aspas, para quebrar um tabu, tipo assim, você imagina o Palmeiras sendo campeão mundial agora. Nossa, Agora, tamanho, recentemente. é. Cara, vai ser assim... Absurdo. E aí é um marco tanto pro rival quanto pro time que vive, porque assim, o rival não tem mais o que zoar. É, O Palmeiras exato. ganhou a copinha. Marca todo mundo, O é. Palmeiras ganhou a copinha, a musiquinha teve que acabar. Teve que atualizar. Sofreu uma alteração ali. Exatamente. Então, do Corinthians, foi uma campanha invicta, foi contra o Boca, foi com aquela defesa do Cássio contra o Vasco, foi Pacaembu, que depois, praticamente, Pacaembu não recebeu mais partidas importantes. Tão então, grandes, né? um monumento de São Paulo praticamente se despediu ali com aquele jogo. E a maneira como foi, né? Assim, foi uma coisa maluca. E o que representava, né, pro Corinthians naquele momento. O Corinthians nunca tinha ganho a Comembol Libertadores. Tite, aí toda aquela história, e depois na seleção, enfim. Então, acho que foi um enredo e uma história tão bem contada, assim, sabe? Porque ainda era uma época que Pacaembu, os ingressos eram muito mais acessíveis do que é hoje, que são grandes arenas. Enfim, né, mudou muito o futebol moderno, toda a situação. Então, acho que foi meio que um divisor ali, sabe? Até de épocas de futebol. Então, acho que foi bem marcante também. Interessante, né? Porque o Corinthians ainda tinha o peso de... Os grandes rivais já tinham esse título, né? Sim, E isso também, com certeza, pesava. Então, aproveitando o gancho, Jô, e comentando um grande jogo desses torneios que você teve muito prazer. Nossa, que bom que eu tô comentando esse jogo e... Tá. Eu comento mais recente, né? Isso. Tô só na minha segunda temporada comentando. Eu acho que... Porque assim, quando eu entrei e eu passei a estudar muitos clubes, eu realmente me encantei pelo Independente Del Valle. Projeto, né? Pelo projeto, assim. Porque o futebol é contexto, né? Assim, se eu puder, inclusive, dar um conselho para quem está entrando agora nessa área, veja o contexto. Porque tudo, assim, uma jogada tem um contexto. Então, assim, para você comentar, né? Para você opinar e tal. E aí, desde daquela final contra o São Paulo, como tudo foi desenhadinho e etc. E aí, aquela coisa, cara, quem que é esse Independente Del Valle? Quem que é, né? Por que faz tanto sucesso e tal? E aí, eu fui estudar a fundo. E aí, eu fiz o jogo do Corinthians aqui agora, contra o Independente Del Valle. Então, foi um jogo que me marcou muito, porque eu fiz os 2 dias, né? Que fiz o anterior lá, já da Neoquímica, que foi a chegada do Vanderlei, foi o primeiro jogo do Vanderlei Luxemburgo. O Corinthians, né, naquele momento, assim, passando por esse momento puxado de escolhas da diretoria, enfim. E aí o Independente Del Valle vindo para São Paulo, né? E aí eu lembro que eu conversei com o Martinho, o técnico do Independente Del Valle, nessa troca muito gostosa de entender, né, cara? E aí eu falei, esse time, assim, já venceu o São Paulo, campeão sul-americano, já venceu o Flamengo na Recopa. Eu tinha certeza que ia vencer o Corinthians. Não só porque o Corinthians estava num momento ruim, mas é porque... Trabalho. O projeto, quando ele existe... A gente está vendo o Botafogo no Brasileirão. O projeto, quando ele existe, assim, ele vai passar por altos e baixos, porque faz parte da construção do projeto, mas é muito difícil não dar certo. Então, foi um time que eu vi ali, aí eu falei, cara, vai machucar o Corinthians dentro da Neoquímica Arena e vai ter muita condição de avançar. E aí avançou, né? Tanto que avançou bem. Exatamente. O projeto do Del Valle é um projeto para estar entre os grandes, né? Muito nítido, porque é para estar ali brigando com os brasileiros, né? Que estão numa hegemonia. E também com os argentinos, que são super tradicionais, né? Não, sim, é absurdo. E é o que a Mari falou, assim, você acompanhar a trajetória do time e ver o comprometimento que os atletas entendem ali, né? O lance do contexto, né? A gente viu um Corinthians completamente perdido. Eu estava nesse jogo, né? Fazendo a reportagem desse jogo. E era um Corinthians completamente perdido. Parecia que estava jogando contra uma seleção. Né? Tipo assim, infinitamente melhor e mais avançado na ideia de jogo, no padrão de jogo. Então, foi um jogo completamente dominado pelo Independente Del Valle e é um projetaço. E aí, pegando aqui um gancho disso tudo que a gente está falando, a gente abriu falando dessa temporada, mas especificamente desses momentos que a gente está vivendo agora. Abertura de oitavas de final da Suda, né? Tem aí também a Libertadores começando as oitavas de final com embates grandiosos. Nossa, só jogão. Só jogaço. E aí, obviamente, que eu vou te colocar na fogueira como comentarista. Bora. Né? E o que você espera? Por exemplo, existe uma expectativa muito grande do embate entre Palmeiras e Atlético Mineiro, né? As duas equipes entre Palmeiras e Felipão.
Palmeiras e Rei Felipão. do rei da Libertadores. Exato. Abel e Felipão, né? É, de novo. o de rei novo. da América, né? Ele não leva esse apelido por acaso. E aí, pra você, enquanto comentarista, o que você espera desse embate de brasileiros? Que a gente ficou esperando aqui vários embates, mas veio justamente De esse. novo, né? Todo ano eles estão se encontrando em mas fases diferentes. Exato, né? mas justamente esse. O que você tá esperando? Eu tava na live lá da TV transmitindo, né, o sorteio e tal, e aí pra gente repercutir, e era impressionante, assim, o chat já sabia. Assim, os atleticanos, eles já sabiam que eles Vai iam ser o pegar. Assim, Palmeiras. não teve nem graça, praticamente, sabe? Olha, eu acho que vai dar Palmeiras, muito por conta do momento do Atlético. Assim, para Que não mim, é o bom, Atlético, né? ele teve um desvio de rota que ele interrompeu ali um projeto que ele precisou repensar, assim, sabe? Recalculou a rota e tá tentando reencontrar um caminho, porque foi uma ruptura muito grande de ideias, assim. Kudê e Felipão é, tipo, sabe? Não conversa Não muito conversa. os estilos de jogo. Exatamente. de jogo, E né? assim, e eu lembro que quando o Atlético mudou, assim, né? E falou, Felipão. Eu falei, cara, tô com dúvida se esse elenco vai encaixar com o jogo do Felipão, sabe? Porque é um time muito vertical, um time muito ofensivo, sabe? Com qualidades lá na frente que realmente foram forjadas para Pra atacar, isso, para gerar jogo, né? Ali na Um frente. elenco montado também com o dedo do Exatamente, Kudê do e da Kudê. forma como ele gosta Exatamente. de jogar. Então, assim, o Felipão é um baita treinador, assim. Não precisa provar mais nada para ninguém, assim, de longe. Independentemente do 7-1, assim. E aí eu acho que tá a dificuldade aí, entendeu? Tipo, eu acho que tá a dificuldade de... acho que foi o jogo contra o Libertad, que eu fiz também. E dava para perceber o Atlético, assim, uma indecisão, sabe? Tipo, mas agora eu ataco? Não vou atacar porque agora não... Mudou a nossa meu ideia não é mais estilo. atacar, mas eu vou me defender. Mas agora eu vou me defender e só me defender. Então eu acho que muito por conta do momento do Atlético hoje, é claro que, né? Oitavas, mata-mata, segura aqui, aperta ali e tal, né? Já teve esse jogo com o Hulk perdendo pênalti, Tudo, o Atlético caindo na invencibilidade. Mas eu acho que vai dar Palmeiras. Eu acho que vai dar Palmeiras. Você acha que dá outra final brasileira? Pô, muito provável, né? Muito provável, assim. Talvez. Acho que tem condições. Eu acho que tem condições. É que, assim, o momento dos times brasileiros, quando a gente fala de Fluminense, de Flamengo, de Atlético, dentro das suas realidades, todos estão passando por alguma situação ali, né? Que não está Uma confortável. transição, né? Que não está confortável. O Fluminense, o bom é que o momento ruim do Fluminense não coincidiu com o Diniz na seleção, né? Veio de antes, veio então de não dá nem antes. para associar. E parece lá, que tá passando vendo? um pouquinho, né? Então. Um pouquinho. Não Parece dá para que falar melhorou. lá, tá vendo? Porque agora já não tá mais com a cabeça aqui, agora já... Isso foi antes, então não dá nem pra gente relacionar. Mas hoje não é o Fluminense que goleou o River, é um outro Fluminense que está passando por dificuldades. O Flamengo ainda tentando ter uma sequência linear ali, né? Principalmente de concentração de partida. O Galo com o Felipão, o Palmeiras também com essa dificuldade de manter o ímpeto do time lá no alto. E Libertadores é muito isso, né? Tipo assim, os times eles vão para morder agora e vou atrás agora do resultado, e às vezes não dá. E tem o Inter, né, trocando Tem de o treinador Inter trocando de também. treinador, exatamente. Inter que e também Atlético Paranaense, né? Os Sim. dois que estão no mesmo lado da chave Exatamente. também, que Tem tiveram o Inter. trocas. Então, eu acho que dá final brasileira, né? Mas por outro lado, tem muita coisa acontecendo muita coisa mesmo acontecendo. e tem que ficar de olho. Você trouxe o Independente Del Valle, eu acho que é um... Eu acho que é um super candidato a candidato. surpreender para quem não tá tão ligado no que tá acontecendo como você trouxe e tal. Mas é um trabalho super sólido. Quando você vê, de repente já tá na semifinal, né? É isso. Sim, e aí dentro disso, então, a gente espera um Fla-Flu aí Será? Numa quartas de final, numas quartas gente? de final. Pode acontecer, né? Eu acho que tem tudo Pode para acontecer. Porque o Fluminense enfrenta o Argentino Júnior, mas foi muito interessante esse contexto que a Mari trouxe. Mas eu acho que o Argentino Júnior vai ser um senhor adversário, porque também é um projeto de longevidade com o Milito ali à frente, né? Um dos melhores técnicos da Argentina. Mas eu acho que o Fluminense... Eu vou usar um termo que eu não gosto muito de usar, mas eu vou ter que usar para justificar a minha escolha. Que é Tô curiosa. o Fluminense é um time que sabe sofrer. Esse termo é clássico, né? É clássico, tipo, mas eu acho que cabe aqui para explicar e numa competição como a Libertadores, embora esteja passando por esse momento instável, eu acho que o Fluminense tem uma tendência de crescer
e diante do Argentino Júnior vai fazer valer aí essa estratégia de saber Tô sofrer. sentindo que a Jordana quer um Fla-Flu. Eu acho que ela né? quer. Acho que Eu acho que ela quer, eu gente, acho que vocês ela não quer. estão vocês que não estão seria, entendendo. Vocês da não- minha humilde opinião, acho que seria o maior Fla-Flu da história. Eu não lembro Acho de, que sim, acho de que outro. sim. E aí você pega a Sim. final do Carioca, toda essa questão, eliminação de Copa do Brasil. Exato. Essa temporada tá alimentando muito, né? muito, o Fla-Flu. Porque o duelo Fla-Flu, né, que é um clássico, né, um clássico Sim. do Rio de Janeiro, tem todo o histórico, né, na época que os estaduais eram grandes Total. torneios super importantes, mas nunca houve um Fla-Flu na Libertadores. Na Libertadores, Teve pela exatamente. primeira vez na Copa do Brasil. É? Então, Esse foi exato. o primeiro da história. Coroaria uma temporada de Fla-Flu. Fla-Flu em Exatamente. praticamente todos os torneios mata-mata. Já teve um Fla-Flu na Comembol Sul-Americana. Em Isso. 2009, no ano que o Fluminense foi vice-campeão, acho que se enfrentaram, se eu não me engano, nas oitavas de final. Se eu estiver errada. E deu Flu. Deu Flu. E foi curioso, porque deu Flu com 2 resultados iguais, mas tinha gol fora de casa. Ah, é isso. Foi curioso, o Fluminense naquele ano chegou na final e o Flamengo foi campeão brasileiro, e o Fluminense conseguiu se... Eram 2 times que estavam num momento muito interessante e até então tinha sido o único Fla-Flu num torneio Internacional. continental, né? Internacional. Quem sabe, Jordana está aí prevendo. Eu gosto de ver bagunça, de ver gritaria, todo mundo chorando e, claro, muita emoção, que é o legado da Conmebol, né? Emoção, magia, tudo que... E o sorteio até que favoreceu para isso acontecer, Exato, né? Porque Favoreceu demais. eles não pegam equipes fortes, por exemplo, que o Inter pega o River. Exatamente. Assim, O né? Inter vai ter logo Palmeiras e uma... Atlético ali duelando, então acho que pode ser sim. Eu acho que Pode o Flamengo passa pelo Olímpia. Eu acho também. que sem grandes desafios. Claro, com todo respeito ao Olímpia, mas eu acho que o Flamengo tá à frente e tem um projeto aí bem consolidado. Falamos de Libertadores, agora a gente vai falar da Suda, porque também temos oitavos aí. Grande conquista. Eu A tava grande brasileira também, conquista, e é o seguinte, né? Temos muitos brasileiros aí. Sim. E também com uma E também grande confronto chance, né? entre brasileiros, né? Com vários confrontos, com uma chance enorme aí de brasileiros chegando à fase final. Primeiro, eu queria que você falasse, Mário, o que você achou dos brasileiros nessa rodada de playoff, a galera que passou pelo playoff e, claro, também projetando essa primeira rodada de ida das oitavas de final, né? O que você espera das equipes brasileiras? Aliás, um jogo que eu fiz de Sula que me marcou também foi América e Peñarol, o primeiro jogo. Foi legal? Muito legal. Muito, muito, né? muito, muito legal. A América goleou, assim, uma coisa incrível, sabe? Foi muito legal. Só O que a América é um Sula- time traiçoeiro, né? As pessoas não... é. Só você ver os últimos jogos, assim, tem enfim, no campeonato local aqui no Brasil, uma situação ali que não condiz com o que eu já vi a Não, América, que a gente não. vê a América fazendo em Não, vários Não, jogos. e o próprio Exato. Mancini falou, né? Precisou negociar ali pontos do Campeonato Exato. Brasileiro para poder focar um pouco na Sul-Americana. A Sul-Americana me pega muito, porque eu simpatizo demais com os times brasileiros que estão Todos, né? brigando agora. Assim. Eu vejo tão possível para eles, sabe? Que assim, ia ser muito incrível ver. Cara, Botafogo, Goiás, América, Fortaleza, Red Bull, assim, Corinthians. Não sei, eu acho difícil palpitar. Eu queria que um brasileiro vencesse. Pô, tem tantos. Exato. Um precisa vencer, né? Sim, eles Seria têm muito sete, legal. São trabalhos muito legais, São né? 7. Tipo, o Red Bull com caixinha. Um projeto cara, muito legal incrível. também. Um futebol muito gostoso de ver. O Corinthians, que vai ser uma volta impressionante, assim, realmente consegue. Luxemburgo decide jogar só com meninos e tal. Terceiro time do clube. Botafogo, imagina se consegue brasileiro. Botafogo é muita seria coisa. incrível, é muita assim, coisa. se o Botafogo fosse avançando. Fortaleza, imagina o Voivoda. Ai, gente, ó. Já tá mal. Não vai dar Vamos pra todo mundo. abrasileirar a Comembol Sul-Americana, né? Porque... Eu sou totalmente Brasil, assim. todo Se não mundo der um time chega na brasileiro, eu final vou e tá ficar tudo mal. certo. Eu vou ficar mal. Fiquei mal pelo São Paulo ano passado. Imagina. Vamos puxar o gancho do São Paulo, que teve a melhor campanha da fase de grupos. Sim. Né? Chega com essa moral absurda de um trabalho do Dorival que a gente diz aí que trocou o pneu com o carro andando. Total. E deu super certo. O carro continuou... Step atrás de step, porque step trocava atrás de o step. pneu, novo, o step Dorival fazendo furava, isso e dando certo. pegava outro step e o step furava. Exato, e o carro tá seguindo de uma forma Tá. muito bacana para o São Paulo, num modo geral, mas na Sul-Americana, essa campanha é absurda. E o que você acha que o São Paulo pode trazer dessa primeira fase gigantesca para o confronto contra o São Lourenço, por exemplo? Eu acho que é seguir o que tá fazendo, né? Eu acho que assim, o trabalho ele flui muito bem. O Dorival, ele encontrou
além de uma forma de jogar, ele encontrou uma maneira de trabalhar com o elenco do São Paulo, né? Acho que isso é mais impressionante. Porque a gente fala do Botafogo, o Botafogo como projeto, ele conseguiu implementar isso com o seu elenco. Então, assim, ele mexe no time titular, ele mexe nas pontas, ele mexe no meio e ele continua com uma intensidade de jogo que se reverte em resultados, né, para o Botafogo. Então, é claro que tem o time titular, tem, mas os reservas também dão conta. O São Paulo é mais ou menos isso, assim. É claro que tem ali também, né, as peças de confiança e etc. Mas o Dorival também conseguiu fazer isso e recuperando jogadores que praticamente com o Rogério já estavam, né, esquecidos ali. Então, eu acho que isso é um baita mérito do Dorival, assim. Não que com o Rogério fosse um problema, cada um tem sua maneira de trabalhar, inclusive vestiário. E eu acho que o Dorival conseguiu isso, assim. Então, quando a gente vê o São Paulo, por exemplo, da temporada passada, eu acho que ele sofria muito psicologicamente quando ele não conseguia converter as oportunidades em gol, e isso você via afetando o time ao longo da partida. Com o Independente Del Valle, com o Independente Del Valle foi um ponto fora da curva. Decidiu fazer um jogo ruim ali na final. Um jogo de final única, né? Exatamente. Onde você não pode fazer jogo ruim. Um jogo. Com esse, o Dorival até fala, né? Ele fala, teve um jogo agora de Campeonato Brasileiro contra o Vasco, que foi uma loucura. O Vasco marca, né? Já no fim, o São Paulo praticamente vencendo a partida ali o tempo todo. E o Dorival fala, eu gostei porque o meu time em nenhum momento abaixou a cabeça e deixou de acreditar. Então, acho que esse São Paulo tem esse mérito todo do Dorival. E vocês falaram do Dorival trocar o pneu com o carro andando. Ano passado ele fez isso e terminou campeão, né? Apenas, da Conmebol Libertadores. Então, ele já tá com a experiência de... Não, acredito que o Dorival prefira entrar no carro calminho, tá tranquilinho sem ali, precisar sair trocando desafio, tudo, né? mas já que não dá... Funcionou uma vez. Mari, pra gente ir encaminhando o nosso papo... Copa do Mundo Feminina, né? Tá rolando. A gente tá aqui falando de Conmebol Libertadores, Conmebol Sul-Americano, mas... Ouvi dizer, um passarinho me contou que semana que vem você tá indo pra Austrália. Indo. Fala um pouquinho disso. É isso. Vou para as oitavas de final. Já vou saber mais ou menos, né, o que vai ter acontecido, tal, os confrontos, etc. Vou voar exatamente no horário do último jogo do Brasil. Isso é uma pena, mas tudo bem. Ele pode definir, né, a nossa Às vezes tem Wi-Fi no voo. Vou ficar ali, vou ficar atenta, vou acompanhar. Vai ser incrível, vai ser uma experiência maravilhosa, um momento muito importante, né? Que a gente está vivendo de Copa do Mundo Feminina, de projeto de futebol feminino, a gente conseguir atingir mais e mais e mais e mais pessoas. Hoje, por exemplo, eu já vi uma reportagem com várias crianças já na referência ali. Eu amo a Bia Zanerato, eu amo a Maria, eu amo não sei o quê. Já, né, saindo um pouquinho da bolha Marta. Então, isso é incrível. E poder contar essa história vai ser maravilhoso. E a gente viu o primeiro jogo, né, do Brasil contra o Panamá. Ari Borges voando, gol da Bia Zanerato, que foram duas campeãs da Conmebol Libertadores pelo Palmeiras, né? Então, a importância também dos torneios locais, continentais, na formação dessa seleção. O que você acha? Total, porque o nosso Campeonato Brasileiro está muito forte, a Libertadores cada vez mais forte também, e os times brasileiros entrando com muita pegada, né? Assim, para competir. O Palmeiras pela primeira vez vencendo a Libertadores, um time muito bom, de jogadoras realmente assim que tem uma história, né, que tem uma bagagem e disputando Libertadores. E aí alimenta a seleção, não tem como, né? É jogo de alto nível. Pô, a gente poderia passar aqui horas e horas falando com a Mari. Mari, obrigada por compartilhar sua história com a gente. É legal demais a gente trazer mulheres com essa importância e enormidade que você tem para as próximas gerações, para gerações atuais, para contar a sua história, não só com os torneios da Conmebol, né, com a Libertadores e com a Sul-Americana, mas dividir as suas experiências, essa magia que é atuar como jornalista e contar histórias, né, de todas as formas possíveis. Então, a gente te agradece por vir aqui compartilhar a sua história com a gente. Eu que agradeço, Obrigada. Eu amei. Obrigada a vocês. E vai dar Brasil na Copa Feminina. Terminar com... Se der, você volta pra gente celebrar. Volta pra gente celebrar esse momento mágico, né? Que é a conquista da primeira estrela. E é isso, pessoal. A gente vai se despedindo por aqui. Obrigada, minha parceira, Amandinha. Obrigada. E é isso. Você acompanha o videocast A Magia do Futebol, apresentado pela Coca-Cola nas redes sociais da Conmebol. E a gente espera você, lógico, pro próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.